Jovem Pan Morning Show. Agora, o foco é em cima da Odebrecht, a construtora, né? Eu fico pensando aqui, será que agora de fato ela vai ajudar a construir um Brasil melhor, revelando tudo? A depender da assessoria de imprensa da empresa, parece que sim, né, gente? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a nota emitida pela assessoria de imprensa da Odebrecht ontem, quando anunciou, então, que todos... Na verdade, assim, a Odebrecht já tinha dito que os executivos estavam liberados para fazer delação. Qual é a novidade? É que agora todos aceitaram, incluindo o Marcelo Odebrecht, que é aí o peixe grande da pivô, história. Né? O peixe grande da história. Ele já está desde julho do ano passado detido, ele já foi condenado. Essa condenação de 19 anos pesou aí na decisão. Era um desejo né? do pai que ele fizesse a delação. E né? aí, agora, ele indo para a delação, aceitando a delação, isso é que causou rebuliço geral ontem, porque as entranhas do Odebrecht estão muito ligadas com o cenário político do país. Mas aí, ao divulgar a nota explicando por que, finalmente, a empresa iria colaborar com a delação no processo, a Odebrecht escreveu um primor de nota de assessoria de imprensa. Atenção, quem pretende, de repente, ser assessor de imprensa um dia, que, na verdade, eu fiquei pensando assim... Vai salvar o país. Quando eu li a nota, eu disse, vai salvar o país. É agora. É agora. Apesar, eu não vou ler toda a nota porque ela é extensa, tá? Mas vamos lá. Os principais pontos, vai. Apesar de todas as dificuldades e da consciência de não termos responsabilidade dominante sobre os fatos apurados na Operação Lava Jato, que revela, na verdade, a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema partidário eleitoral do país, seguimos acreditando no Brasil. Ao contribuir com o aprimoramento do contexto institucional, a Odebrecht olha para si e procura evoluir, mirando o futuro. Entendemos nossa responsabilidade social e econômica e iremos cumprir nossos contratos e manter seus investimentos. Assim poderemos preservar empregos, diretos e indiretos, que geramos e prosseguir no papel de agente econômico relevante de forma responsável e sustentável. E termina. Nosso compromisso é de evoluir com o Brasil e para o Brasil. Olha só. Bom, gente, uma empresa em que que tem mundo... 168 mil funcionários ao redor do 130 mundo. eles falam. 130. Eles falam 130 aqui todo, acho que, eu não sei se eles estão falando do global aqui, né? Bom, depois dessa cascata da Odebrecht, tem uns bastidores interessantes. De 3 semanas para cá, o bastidor é que estavam negociando se o pai do Marcelo, o Emílio, ia fazer a delação no lugar dele para salvar o filho, e chegou a se negociar que o Emílio faria a delação em troca de o Marcelo ficar mais 10 meses na cadeia, né? Aí o que aconteceu? Tem outro bastidor bem interessante, um publicitário bem famoso foi levar de presente para o Emílio Odebrecht, na Bahia, um livro chamado Barão Raccoon, tipo Os Barões Ladrões, que mostrava como famílias tão ricas quanto a Odebrecht começaram a se ferrar nas mãos do FBI, a Polícia Federal Americana, nos anos 30 e 40, e que alguns ficaram sacrificados, presos muito tempo, mas a fortuna prosperou. E esse livro foi levado na cadeia para o Marcelo Odebrecht, e ele teve, dentro dos 4 banhos que ele toma por dia, porque ele faz academia o dia inteiro lá dentro, ele leu o Barão Raccoon como uma bíblia, tipo, tô passando por essa... e vou me safar o dia. Barão Raccoon, o nome do livro. Agora só fazendo aqui o papel de advogado do diabo, porque eu acho que como jornalista a gente tem que ser plural e tem que colocar todos os lados aí na mesa. A nota do Odebrecht, da assessoria de imprensa, é uma coisa um pouco surreal. Eu comecei a ler, eu não sabia se eu estava lendo alguma obra de surrealismo fantástico, realismo fantástico. O que tinha nessa nota, né, gente? Por favor, a empresa está comprometida sim com o que está acontecendo e ok que veio a público, mas só veio a público quando, no ditado popular, a água bateu lá, né? Agora, por outro lado, e vou fazer minha propaganda aqui, inclusive, eu participei de um programa Roda Viva entrevistando um dos membros do equivalente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que investigou já vários casos de corrupções de grandes empresas como a Enron e outras grandes empresas nos Estados Unidos. E ele defendeu, quando vai ao ar, acho que nessa quinta ou na outra, se não me engano, ele defendeu veementemente que os executivos, ok, tem que pagar, ele defende as delações premiadas, mas
que não é correto essa execração pública da empresa ou você tirar a empresa de concorrências e tudo mais, porque isso levaria, primeiro, a uma empresa que tem 130 mil funcionários, por exemplo, falir. Né? É uma empresa que você está botando essas pessoas na rua e tudo mais. Então, o que ele defende? Que essas delações são importantes, que é importante haver acordos aí nas negociações de entregas dos executivos, minimizar penas e coisas do gênero, ter esses benefícios, porque isso iria colaborar muito mais com a justiça do que deixar os executivos presos ad infinito e quebrar pelo que eu as estou empresas. entendendo, você leu um trecho da nota da Odebrecht e agora você está defendendo a Odebrecht, é isso? Não, é o que não tá tô me defendendo a pareceu. Odebrecht, o que E eu quando tô você fala fazendo- que nós temos jornalismo plural, você está defendendo uma empresa, aqui lendo um trecho, em que o cara preso estava pagando propina de dentro da cadeia, é isso que você está defendendo? Não, eu Tonhão, queria deixa eu só saber. te explicar o que eu tô Então me entendendo. explica. Não, vou te explicar. É, assim, Porque eu não defendo quem continua pagando estando preso. Jornalismo plural significa Não, você jornalismo botar plural mais de não. uma... Você não, leu significa um colocar mais de uma comunicado da visão. Não, Odebrecht Tonholi, no ar. pera Deixa ela um falar, Tonholi. Pera um Peraí, pouquinho, deixa ela falar. pouquinho. Ser plural, Tonholi, não significa ser, número 1, imparcial, e número 2, ser plural significa colocar na mesa todas as visões. O que eu tô colocando na defender mesa... a Odebrecht. Não, jamais defenderia o Odebrecht ou qualquer outra empresa. Então o que você acha da até pelo ganho de Odebrecht? Me dinheiro deles. responde. Fala o que você acha da Odebrecht. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que Então, achar o que a lei você falou acha. editorial. O que eu tô falando é o seguinte, eu li a nota do Odebrecht, que é um realismo fantástico, foi uma coisa, como se diz, ela tá se colocando numa nota como se fosse a salvadora do país, sendo que ela tá Envolvida atolada até na o história, pescoço, sim. né? Número 2, eu tô fazendo um outro contraponto, que aí é um contraponto de uma visão de fora, de alguém que já investigou casos de corrupção de grandes empresas, corporações, que é o que inspirou, inclusive, a lei que a gente aprovou ano passado, a lei anticorrupção aqui no Brasil, que é os Estados Unidos. A nossa lei anticorrupção tem muito a ver com a lei que é usada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a prioridade é, ao invés de você dar grandes condenações a executivos, você negocia com eles delações, dá reduções de penas a esses executivos, mas mantém a viabilidade da empresa. Ou seja, você não arrasa com a empresa. Exceção, você está por se uma referindo aos questão acordos de econômica. leniência, né? Exatamente. Eu quero ter uma pergunta aqui. Pra que você que não eu acho que arrasar economicamente o que- com a empresa. O que tem É a um ver- outro ponto de o que vista. tem a Se é ver com o que certo ou você- não. O que tem a ver com o que você está falando, eu acho que assim, quando a nota oficial da construtora diz o seguinte, não temos responsabilidade dominante sobre o que acontece. Quando se acontece um crime, como um ilícito como esse, que foi deflagrado no Brasil e descoberto e descortinado para todo mundo perceber como é que a máquina era azeitada e funcionava, eles, quando dizem isso, dizem que não fizeram sozinhos. Então, quem teria a responsabilidade peraí. dominante em cima desse sistema viciado que levou o Brasil É, e que eles ao estão lugar dizendo onde aqui que é um chegou? sistema ilegal e ilegítimo de Quem é financiamento. que era A Polícia Federal estoura um centro denunciado pela secretária em que eles continuavam fazendo pagamentos por um sistema de intranet. Foi o que aconteceu ontem. E esses caras vêm me falar em editorial que eles não têm responsabilidade. Meu, o que é isso? Tô enganando quem? Você acha que eu sou bobo? Mas vem cá. Agora sim, Tonholi, mas a gente tem que ser minimamente coerente. Eu, quando digo que o brasileiro não gosta de justiça e sim de vingança, eu falo isso pra todo mundo. É óbvio que como cidadã Não, eu gosto de vingança brasileira... pela justiça. Não, como Então. cidadã brasileira, eu me sinto execrada com uma nota dessa do Odebrecht. Eu tenho raiva desses executivos que estão, sim, corroborando com a corrupção do país. Como cidadã, como jornalista, eu preciso ser, no mínimo, ponderada para dizer que há mais de um lado e que eu prefiro que seja feita a justiça de forma justa, ainda que isso me soe Gente, se menos vingativo. condenar todas as construtoras, o país já tá parado. Aí para de vez. Porque Bom, Esse é o eu ponto sei, de vista. mas não também pode se não não condenar, condenar, né? não tem serve que condenar, mas como você tem que, péssimo exemplo, construtora gente. é o que mais emprega nesse país. Não, peraí, Construtora Zé, é o que tudo bem. faz. Você vai fazer o PAC Esse é o ponto como? de vista Bom, da lei Edgar, norte-americana. como é que vai se fazer o PAC Mas, nesse olha, país? não interessa, Se você isso não tiver a justifica constru- não criminalizar Mas não quem precisa cometeu um ser crime. essa Então, mas aí construtora, pega o gente. cara, Tem põe outras construtoras, eu também acho. Não, tem põe o várias presidente, outras, põe o que eu quero presidente da dizer, empresa peraí, na o que eu cadeia quero e a dizer, empresa o que eu quero dizer aqui quando eu presto atenção e boto foco nessa pergunta, que eles não têm responsabilidade dominante, é que não foi feito um crime sozinho. Teve um acordo entre partes. O que a gente Claro. quer ver, inclusive, Tonholi, é todo mundo que cometeu esse ilícito junto, de uma parte ou de outra, seja lá os agentes políticos, como se diz aí, Seja petista, ou os tucano, construtores, PT, não qualquer importa. Exatamente. Então que eles digam, e o que se espera é que eles revelem quem era também
que dividia e essa corrompido. responsabilidade quando um ilícito era cometido. É isso que a E gente que quer. devolvam pra gente a grana, Agora, porque o que foi desviado é. foi 21,5 bilhões. Sabe o Jerry Maguire? Show me the money. Show me the money. Eu quero o dinheiro de volta, os 21 bilhões de volta pro governo Pode vir de brasileiro. navio. Doa a quem doer. Pode vir de Só que o avião. mais é só difícil colocar o nessa Lula questão... não passará, passaralho. O mais difícil nessa questão só, Ed, e aí por isso que eu fiz esse papel dos dois lados aqui, é a gente se questionar o seguinte: o que exatamente a gente está querendo com uma Operação Lava Jato? A gente quer fazer um expurgo da corrupção no país. A gente quer botar a história limpo, vem cá, é A gente quer assim, dizer que a gente sempre não foi aguenta mais assim. esse sistema. Ou a gente quer, tipo, bom, fuck it all, todo mundo, dane-se e não queremos mais Isso. saber de nada. O que a gente quer saber disso? A gente quer justiça ou a gente quer vingança? É, A que é a gente quer verdade. Eu quero justiça. Que a justiça... É Vingança via difícil, justiça. gente. Eu quero Mas vingança via é difícil, justo gente. que um Gente, não dá pra executivo parar o país. corrupto tenha a sua empresa aí preservada? Eu não sei se eu acho justo, sinceramente. Vamos preservar a Odebrecht, se ela falir é ruim. que ser É penalizada. ruim. E o cara lá que tá se Acabou a ferrando, Odebrecht. que também tem uma construtora, mas que não tá no meio dessa corrupção, que Vem poderia outra. estar fazendo Tá, a obra. mas O cara e o pai? comandava o esquema criminoso, mesmo condenado, o senhor Marcelo Odebrecht, tava comandando. Não, isso é Meu, o beleza. que, que eu vou pensar numa Mas pessoa assim, dessa? são 130 mil funcionários. Quantos desses estavam envolvidos com a corrupção diretamente? É justo que o Zé Armando, que trabalha lá no chão de fábrica do Odebrecht, seja punido, perca seu emprego, a empresa fica falida, porque os chefões da empresa estavam envolvidos com corrupção? Então, é isso que é a ponderação. Eu tô dando um exemplo, gente, existente. Que é um exemplo que é existe nos injusto Estados com os Unidos. funcionários que estão ali trabalhando e fazendo seu serviço. É uma ponderação Agora, que a se faz. empresa corrupta Agora- vai se dar bem. E o outro, que tá tentando fazer a sua empresa de um jeito coerente Mas aí, e assim, ético, é a não vai se mas dar bem aí eu nunca. É coloco isso que a o gente seguinte, quer é falar. do É. negócio. Na verdade, É. gente, a empresa não é corrupta. Quem comanda é o corrupto, ou é o corruptor. É Não. o ser que tá ali. É o ser. Aí O você tem dono que da pegar- empresa é Mas é uma corrupto? empresa, Você tem que é. pegar A o empresa é dono. corrupta. Você tem que pegar o dono empresa da não- empresa. Você tem que pegar A o dono da empresa, empresa Zé. e todos esses executivos que só pensam nas metas, que só pensam em bonificação. O Oi, salário. Zé? Opa, peraí, o salário volta aí, é Zé. uma bonificação. Metas. Mas Você não é. ontem lançou até inclusive uma hashtag Ô, aqui. Zé que- Armando, Metem meta. você Metem lembra o meta. Zé Dirceu pedindo vaquinha e comandando o esquema do Petrolão dentro da Ele cadeia? ganhou grana O Marcelo ainda. Odebrecht fez a mesma coisa. Você acha que a gente é bobo, Não é. cara? Então, mas Devolve a Tonholi, grana. Tonholi, aí o que é que você Devolve faz? a grana. E paga o preço Afasta da- esses da- do caras crime. e mantém a estrutura. Se afasta esses caras. O cara é criminoso. Vamos fazer Ele acordo é de criminoso. leniência, manter empregos e esses caras têm que pagar bem caro. Eles Pela pagam. justiça. Eles Sabe o que, que é pagam mais? pela justiça. O que é mais Agora, vamos manter louco, emprego, Zé? vamos continuar O que- Gente, o sabe país que é parou. mais chama atenção? Edgar, o país Peraí, parou. peraí, o país Zé. parou. O que eu por acho é o causa do seguinte, Marcelo Odebrecht. Ó, a leitura que eu isso, faço tá assim, parado. nessa briga de um lado de outro, posição, oposição, criminoso, corrupto, o corruptível, o que corrompeu, todo mundo, em teoria, em tese, quer a mesma coisa. Todo mundo briga pelo bem geral do país. Sim. Cada um defende e olha pelo seu ponto de vista. E a gente tem uma coisa que é muito clara, a Constituição tá aí para ser seguida, que faça-se a lei e que se cumpra a lei, independentemente de partido, de classe social, de grupo étnico, de religião. É o que a gente espera. Sim. O Brasil chegou num ponto crucial em que não dá mais pra gente seguir adiante as nossas vidas, querendo sempre ser o país do futuro, enfrentando situações ridículas como essa. Porque chega a ser ridículo, perde o ponto do aceitável, do razoável, porque corrupção sempre vai existir, sempre vai ter. Só que desse jeito arraigado, instituído no país, eu tenho 50 anos. Eu nunca votei no PT várias vezes, porque acreditei que aquilo fosse representar uma mudança de fato no país e nas coisas, e na condução e no rumo E é que o as cara coisas... mais decepcionado hoje. Como muitos, Como todo talvez. mundo. Agora, eu concordo quando a Ellen traz a questão e põe à frente a questão de se fazer a justiça e querer a vingança. Porque eu acho que o tropeço e o escorrego, e o escorregão maior da oposição, nesses afrontamentos com a situação que a gente vive, é querer fazer as coisas com o sentido de vingança. Quando você coloca muito a paixão frente à razão, nesse caso, a chance de dar coisa errada, de ter conflito, de ter briga, de ter divisão, nós estamos divididos, um país dividido.
A gente só perde, quem perde com a divisão do país é a gente, só a gente. Porque quem tá lá, ó, disputando o poder, vai sempre querer manipular o seu séquito de seguidores. Essa é a verdade. Edgar, só um segundinho. Estamos à Em frente de uma 2014. oportunidade talvez jamais confrontada na história do Brasil. Que a gente faça bom uso dela. E que a gente fique de olho para ver quem são os caras que estão votando contra, a favor. Ficar bem de olho agora, botar o foco nesses caras que estão lá representando e decidindo as coisas pela gente.